Pai do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, hoje vamos falar sobre um tema muito importante para abrir os olhos da sua vida e você realmente entender as falsas verdades e também os enganos nas religiões. Hoje vamos abrir os seus olhos para que você não venha ser enganado, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Não podemos trocar a verdade em mentira. Então hoje eu quero convidar a você para abrir a sua Bíblia lá em Oséias e depois a sua Bíblia lá em 1 Pedro. Vamos ler 2 versículos que realmente fazem a diferença no texto bíblico, para que você entenda que a verdade ela não pode ser mudada. Deus não vai contra a sua própria palavra. Amém? Então, convido você para abrir a sua Bíblia lá em Oséias 2, do versículo 11 em diante, e diz a palavra de Deus. Para quem não sabe, Oséias foi um grande profeta, a qual casou-se com uma prostituta. A intenção foi para mostrar, aleluia, o quanto Deus sofre com a humanidade que abandona. Vamos falar sobre esse texto. Amém? E farei cessar o seu gozo e as suas festas e as suas luas novas e os seus sábados e todos as suas festividades, e devastarei a tua vide e a sua figueira, e que ela diz: e está apagada, e me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais queimou incenso, e se adornou-se dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás dos seus namorados. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Bom, meus irmãos, estamos diante de um texto, aleluia, bastante interessante, a qual a Bíblia nos revela, a qual Oséias vivia uma vida, aleluia, que só um profeta, um homem de Deus poderia viver. Aleluia, foi permissão de Deus o profeta Oséias casar com uma mulher da vida, uma prostituta, para mostrar para ele como Deus se sente ser desprezado pela nação e pelos homens. Então, ele deixou escrito, aleluia, a vontade, aleluia, dele, mas também ele mostrando como Deus se sente aqui nesse texto. Então, claramente, Deus não gosta, aleluia, de amantes. Deus não gosta de namorados. Deus, o Senhor Jesus, Ele quer, ou seja, o Pai, Deus Todo-Poderoso, Ele quer casar com você. Ele quer ter uma comunhão com você. É por isso que não existe namorado. Aleluia, precisar noivar e casar. É por isso que hoje vamos falar, depois desse texto, sobre essa questão. Mas hoje vamos falar a questão dos gargantilhas. O que é a gargantilha, Newton? São aqueles adereços que colocam em nome das mulheres. Vamos falar também dos pendentes. Pendentes são joias, todo tipo de joias que é colado no corpo, colocado no corpo. Então, para quê? Para atrair o seu amante, para atrair o seu namorado. Então, a mulher, quando ela se adorna, aleluia, coloca seus pingentes, coloca suas gargantilhas, é para o inimigo desse tempo, é o mundo. E quem é dono deste mundo? Então o Senhor claramente não tem contato, não tem comunhão. E como diz as Escrituras, Ele colocarão num bosque e serão devorados pelas bestas feras. O que significa isso, Newton? É o inferno. Se você ler exatamente esse texto, você vai entender que as pessoas que namoram com este mundo, tem paixões com este mundo, amantes do mundo, é inimiga de Deus. A palavra vai dizer claramente: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então vamos entender agora o que diz a palavra de Deus lá agora no Novo Testamento. Para as pessoas não dizerem que isso é escrito só no Antigo Testamento, vamos ler agora no
Novo Testamento. Lá em Pedro, aleluia, 3, glória a Deus, versículo 3 em diante, exatamente, 1 Pedro 3, versículo 3, vai dizer, olha o que diz: o enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, claramente, Pedro vai dizer que não é isso que é a beleza da mulher. Ele vai dizer que não seja, ou seja, negativo, que não seja isso. Ah, mas se você tirar o batom, tirar o brilhante da mulher, a mulher vai ficar zangada? Não vai ficar zangada? Exatamente. Ah, mas eu não posso usar pendente, nada de enfeites. Tá bom, que não seja isso, né? Que seja no coração. Deus está falando na palavra dele que não é para você apegar com essas coisas, que não seja isso, negativo. Então, automaticamente, é melhor que não use essas coisas que são do mundo e claramente são para adorar os deuses deste mundo, conhecido muitas das vezes na Umbanda, que banda como Pombagira, e elas gostam desses tipos de materiais. Você pode pesquisar. Isso não é para homens e mulheres de Deus. E existem pessoas usando isso ainda em cima de palanques, que não é púlpito, é palanques, e fazendo a obra de Deus, do Deus que ele está adorando e ele não sabe. Então, meus irmãos, abre os olhos, saia do engano. Hoje, nesse texto, nesse vídeo, eu quero falar sobre os enganos que você está correndo, aleluia, e você vai prestar conta. Você não pode mudar a verdade. Deus não vai contra a sua palavra, aleluia. Então, claramente, você precisa entender, porque muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Então, seja escolhido para morar no céu. Não perca o seu tempo, aleluia, com coisas vãs, enganos, aleluia, aí que está existente neste mundo. Então, as falsas verdades nas igrejas, falsas verdades aí então nas religiões, eles vão contra a palavra de Deus. Eles vão fazer de tudo para facilitar um evangelho barato, um evangelho tranquilo, light, que você pode usar, ficar no mundo, usar as coisas do mundo, o prazer deste mundo, e também ficar dentro da igreja, achando que está agradando a Deus. E esse é um problema que a maioria está assim, ou seja, poucos estão entendendo que o caminho não é esse. Então, e que você possa ser um desses poucos a se afastar. Porque, como eu disse, muitos são chamados, poucos serão os escolhidos. O que adianta você perder seu tempo todo? Então, ganhar um monte de gente, uma daquelas ser salva, e você perder a sua salvação. Então, como saber se eu estou dentro de uma religião, aquela religião é verdadeira? Primeiramente, você precisa saber se a palavra de Deus que está saindo através dos homens são de arrependimento. Então, lá no livro de Mateus, aleluia, quando Cristo já começa a evangelizar, falar do amor do Pai para com o homem, ele já começa dizendo, Mateus 4,17 diz assim, ó: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, se existe o reino dos céus, existe também o reino das trevas. Então Jesus começou a pregar e ensinou para mim e para você que é preciso ter palavra de arrependimento, não só palavras bonitas. Então, meus irmãos, você precisa entender a diferença de lugares que você vai, religiões que falam de arrependimento, e toda vez é consolo e passar a mão por cima de pecado e dizendo que não tem nada a ver, Deus só quer o seu coração, saia fora enquanto há tempo, porque existe uma sã doutrina que ninguém gosta. A sã doutrina é para guiar o povo no caminho santo de Deus, em tudo, no coração, corpo, alma e espírito. Aonde está escrito isso, Newton? Eu preciso se andar na doutrina, mas aonde está escrito isso? Vamos saber, vou mostrar para vocês agora. Então, lá no livro de 2 Timóteo, vai mostrar para vocês 4, versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus, hein? 2 Timóteo 4, versículo 3. Porque virá
tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, irmãos, Deus não quer saber disso aí que você está fazendo, que você está usando. Deus não quer ver isso não, Ele quer saber do seu coração. Exatamente esse tipo de pessoas que deixam o inimigo da mentira, do engano, para você ficar tranquilo. Você pode usar o seu batom, pode usar tudo que você quer e ficar lá dentro daquela congregação, porque eles não querem mexer nisso, porque exatamente se cumpre as Escrituras. Levantarão doutores com suas próprias concupiscências, seus próprios pensamentos. Ou seja, se eu proibir, ninguém vai vir. Não é isso que Jesus falou. Então, muitos são chamados, poucos serão os escolhidos. Então, é o que está na Bíblia. Se você quiser, você pode abrir. Aleluia. Então, meus irmãos, não podemos deixar a desejar. As falsas verdades, exatamente, já está corrompendo o globo terrestre. E é por isso que devemos se atentar a tão grande salvação. Amém, meus irmãos? Então, Newton, vamos falar de movimentos estranhos. O que é isso, Newton? É exatamente, movimentos estranhos. Batidas e louvores emocionais. Para atrair você para dentro de um lugar, para você ficar bem ali. Porque quem não gosta de um teclado bonito tocando, uma bateria, uma guitarra, um som, né, uma melodia bonita, eles vão atrair você para aquilo, para que você seja, aleluia, se senta bem ali naquele ambiente. Claramente, eles vão acolchoar tudo, vão deixar um som de ótima qualidade, não que seja errado, mas o problema é que eles camuflam a verdade. Na hora de seguir a verdade, eles pulam para você não se sentir constrangido e sair daquela religião, daquele lugar. Então é por isso que Jesus veio pregar o amor e o arrependimento. Glória a Deus. Se você é apaixonado por seus desejos da carne lá no mundo, você não pode mais. Você tem que morrer, aleluia, para o mundo e viver para Cristo. Uma nova pessoa, nova criatura, aleluia, um novo nascimento. E por isso, glória a Deus. Então, sobre batidas e movimentos estranhos dentro dos templos religiosos, aleluia, parecido com um lugar chamado de Umbanda, quando você bate aquele barulho e começa todo mundo a rodar, rodopiar e cair no chão, aleluia, você pode perceber, o barulho está intenso. Se parar a batida do tambor, da guitarra, parar aquele barulho, para tudo. Ou seja, está envolvido pela emoção do barulho e entidades que se aproveitam e entram e rodopeiam e a pessoa acha que é Deus. Então, meus irmãos, tome cuidado, isso não é Deus, porque Deus existe. A obra de Deus, ela é com ordem e decência. Está escrito, vamos mostrar para você, lá em 1 Coríntios, glória a Deus, está escrito 14, 26 e 27, que diz assim, ó, que farei, pois, irmãos, quanto vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça isso por 2, ou, quanto muito, 3. Por isso que haja intérprete. Então, meus irmãos, existe um controle. É bíblico isso. Todo mundo falando mistério, todo mundo rodando. Não existe isso. Glória a Deus. Isso é antibíblico. Isso é demônios. Glória a Deus, querendo influenciar pessoas a rodar e ficar caindo. Então, meus irmãos, preste atenção. Glória a Deus, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Clara, mostra tudo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, vamos também falar, aleluia, da emoção, né? Aqueles louvores emocionais, você fica iludido com aquela emoção, chora na carne, né? E depois volta para o mesmo pecado que você estava, mesma depressão. Ou seja, não tem uma libertação, não tem cura, não tem nada, só tem isso. Saia disso imediatamente, porque isso não é Deus. Aleluia, Deus é completo. Deus trabalha, aleluia, nos louvores espirituais. Como assim, Nilton? Louvores espirituais? Exatamente. Louvores da harpa são louvores espirituais, muitos deles. Glória a Deus. E por isso, aleluia, devemos se atentar para uma tão grande salvação, para você não ser enganado pelas falsas religiões.
Glória a Deus. Então, meus irmãos, também temos a parte, glória a Deus, da oração, da vigilância. O lugar, né, denominado igreja, o lugar precisa ter muita oração, jejum, aleluia, colocando os irmãos no jejum, se preparando para guerrear com guerras espirituais, aleluia, glória a Deus. E também a palavra de Deus, aleluia, verdadeira, aplicada ali na verdade, sem pular, aleluia, e a vigilância também completa, glória a Deus, em primeiro lugar a vigilância. Então, meus irmãos, preciso você entender, também precisa ter obra social, tudo que entra, dízimos e ofertas, é para ajudar o pobre, aleluia, que está lá precisando de uma comida, uma ajuda, uma roupa. Então é para isso que existe essa ajuda da igreja, aleluia, que é os dízimos e as ofertas, para que a igreja não pereça, para que você possa ajudar o próximo, não para se beneficiar com o dinheiro dos ofertas e dízimos. É para isso que é exatamente isso. Glória a Deus. Então, meus irmãos, e também o poder de Deus tem que ter naquele lugar. Aleluia. Se tem poder de Deus, tem libertação. Aleluia. Se tem libertação, tem curas. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, não só em palavras. Aleluia. Aleluia. Onde diz lá em 1 Coríntios 4, 20. Aleluia. Que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas sim em poder de Deus. Então, tome cuidado. Onde tem muitas palavras bonitas, louvores emocionais, não tem o poder de Deus, nada acontece, saia imediatamente. Porque o Senhor está convidando você para aprender. Amém, meus irmãos? Esse estudo é para a sua salvação. Aleluia. E que vocês possam entender essa jornada, essa caminhada, porque a sua alma prestará contas no grande dia do juízo final. Amém, meus irmãos? Então, os falsos profetas é assim. Essas pessoas que se denominam religiosos, eles falam assim, não vai lá não, porque lá cai demônio lá. E eles se promovem em cima de demônios, filmam, colocam no ar. Aí eu pergunto para você, o nosso mestre, Senhor Jesus, o que ele fazia? Ele expulsava demônios. É bíblico isso. Se alguém falar para você, não vai lá não, que lá só pensa em cair demônio, só cai demônio, saiam dessas palavras. É lá que eu preciso da libertação, é lá que eu preciso ir, porque lá está acontecendo algo. Mas não se ganhe com isso, porque os demônios pequenos também caem. Tem esse segredo, demônios pequenos caem para dizer que ele tem Deus. Então precisa se ver o poder exatamente de Deus. Glória a Deus, onde tem cura, milagres, aleluia. Então, vão se promover. Eles falam, eles vão lá, eles querem se promover quando o demônio cai. Então, quer dizer que Jesus se promoveu expulsando demônios? Jesus se promoveu curando? Ah, lá tem um curandeiro lá. Então, Jesus era curandeiro para você, né? Tem que ter poder de Deus. Aonde tem o poder de Deus, algo sobrenatural acontece. Mas não se engane também com isso, porque o inimigo também cura. Cura. Eles caem, os pequenininhos caem, claro que caem. Mas eles não, o grandão que está escondido, ele não vem para fora, entendeu? Por isso que devemos entender essa questão, para não sermos enganados. Glória a Deus. Porque o Senhor, ele veio, aleluia, para curar, salvar e libertar, aleluia, os que estavam perdidos. Por isso que você precisa entender que tem que ter um conjunto, aleluia, para você seguir a verdadeira, aleluia, obra de Deus. É isso aí, meus irmãos, que Deus possa abençoar vocês, que vocês possam entender que o caminho tem muitos, amém? Tem muitos caminhos, pregando as falsas verdades para você ser atraído e você ficar ali uma presa fácil deles. O diabo, ele não está brincando, já estão pregando. O inimigo prega. Nilton, o quê? Sim. O Exum já prega na igreja, a pombagira já canta, já roda. Aí você fala, poxa, como você está falando isso? Exatamente, são os espíritos enganadores dentro da pessoa, que essa pessoa deixa. A vida da pessoa nunca é a mesma, sempre será a mesma. Vive uma vida derrotada, não tem uma vida com Deus, não tem uma consagração no jejum, uma preparação espiritual. Então, meus irmãos, vive na vaidade. Então, que Deus possa abençoar todos vocês.
aleluia, que Deus possa confortar e dar essa visão, amém? Que Deus possa te dar força nesse caminho, que nesse estudo, aleluia, reveja os estudos e pesquise na palavra de Deus, tudo que eu disse, amém? Que Deus possa abençoar, a paz. Que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.